Deixa eu te fazer algumas perguntas bem diretas. Você já sentiu que tem potencial, mas parece que nunca consegue sair do lugar? Já teve a sensação de que outras pessoas estão crescendo enquanto você continua preso nos mesmos resultados? Você já quis começar algo novo, mas alguma voz dentro da sua cabeça te fez desistir antes mesmo de tentar? Ou pior, você já começou a acreditar que o problema é você, que talvez você não seja capaz, não seja inteligente o suficiente ou que simplesmente nasceu para viver uma vida comum. Se você já pensou assim, fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez o problema não seja a falta de capacidade, talvez o problema sejam os pensamentos que você aceitou como verdade. Pensamentos que parecem inofensivos, mas que estão sabotando a sua vida, seus relacionamentos, as suas finanças e o seu crescimento sem que você ao menos perceba. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e decisões que constroem ou destroem a sua vida. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora direto pro vídeo de hoje. O primeiro pensamento limitante que destrói o potencial de muita gente é: eu não sou capaz. Esse talvez seja o pensamento mais perigoso de todos, porque ele faz você desistir antes mesmo de tentar. A pessoa olha para alguém que está crescendo e pensa: isso não é para mim, eu não tenho talento, eu não sou inteligente o suficiente, eu não conseguiria. E percebe uma coisa? Ela nem tentou. Ela já decidiu que vai perder. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Muitas vezes quem conseguiu não era mais inteligente, não era mais talentoso, não era o mais preparado. Era apenas a pessoa que teve coragem de tentar. Enquanto uma outra pessoa aprende errando, a outra continua parada, imaginando. E quem não tenta nunca descobre do que seria capaz. O segundo pensamento que te trava é: já é tarde demais. Talvez você já tenha pensado: se eu tivesse começado antes, agora não dá mais, já passou da minha idade, eu estou atrasado. Mas atrasado em relação a quem? A vida não é uma corrida, não existe uma linha do tempo universal. Tem gente que enriquece aos 22, outros aos 50. Tem gente que encontra o amor cedo demais, outros mais tarde. Tem gente que muda de profissão depois dos 40 anos e muda completamente de vida. O problema é que muita gente prefere lamentar os anos que perdeu e acaba perdendo os próximos também. Porque enquanto você diz já é tarde, o tempo continua passando, não é mesmo? E daqui a 5 anos você pode estar feliz por ter começado hoje ou, é claro, arrependido por ter continuado esperando. O terceiro pensamento que está sabotando a sua vida é: preciso estar pronto. Esse aqui é clássico e também é uma armadilha. A pessoa quer ter mais dinheiro, ela quer ter mais conhecimento, quer mais confiança, mais experiência para só então ela começar. Só que a verdade é uma só: ninguém começa pronto. Você não ganha confiança antes de agir, você ganha confiança agindo. Não foi a prática que veio depois da confiança, foi a confiança que veio depois da prática. Enquanto você espera o momento perfeito, alguns menos preparados do que você, mais dispostos a aprender, vão lá e acabam fazendo. Eles crescem na vida, porque clareza não vem antes da caminhada, ela aparece durante o caminho. E chegamos no quarto pensamento que sabota a sua vida. Eu estou falando sobre: se eu falhar, significa que sou um fracasso. Presta atenção nisso aqui. Fracassar em alguma coisa não faz de você um fracassado. Uma tentativa que não deu certo não define a sua identidade, mas muita gente mistura as duas coisas. Errou uma vez e ela conclui automaticamente: eu não sirvo para isso. Recebeu uma rejeição e essa pessoa acaba pensando: tem alguma coisa errada comigo, não é mesmo? Mas falhar não é o oposto do sucesso, é a parte dele, né? Quem nunca erra, na verdade nunca está se expondo, nunca está crescendo de verdade e nunca está aprendendo. O quinto pensamento que sabota, e esse também é um clássico, é: o que os outros vão pensar. Quantos sonhos já morreram por causa dessa frase? Quantas pessoas deixaram de abrir um negócio, de repente criaram um canal, mudar de carreira ou falaram de repente aquilo que elas sentiam por medo da opinião dos outros? Só que existe um detalhe: as pessoas estão muito mais preocupadas com a própria vida do que a sua. E mesmo que elas critiquem, você vai deixar alguém que não paga as suas contas decidir o seu futuro? Porque tentar agradar a todo mundo é a forma mais rápida de você perder a sua própria identidade. O
sexto pensamento sabotador é: eu tenho que fazer tudo sozinho. Esse pensamento parece força, mas muitas vezes é orgulho. Ninguém cresce sozinho. Você aprende com as pessoas, recebe ajuda de pessoas, constrói oportunidade com pessoas. E não existe vergonha nenhuma em pedir ajuda, em aprender e em reconhecer que você não sabe tudo. Porque quem tenta carregar o mundo nas costas acaba ficando cansado demais para ir longe. O sétimo e último pensamento sabotador que você precisa eliminar na sua vida ainda hoje é: eu sou assim mesmo. Esse talvez seja o pensamento mais destrutivo, porque ele mata a esperança. Eu sou desorganizado, eu sou ansioso, eu sempre fui assim, eu não consigo mudar. Mas a verdade é que você nasceu com os hábitos que você tem hoje. Sim, você aprendeu, e tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Você não é uma estátua, você é uma construção. E enquanto você estiver vivo, você pode mudar, você pode evoluir, você pode se tornar alguém completamente diferente do que você é hoje. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Qual desses pensamentos você mais percebe na sua vida? Porque reconhecer isso é apenas o primeiro passo, mas continuar alimentando essas mentiras é uma escolha sua. E a verdade é que muita gente não é pobre de potencial, é pobre de crenças saudáveis. Elas têm capacidade, elas têm muita inteligência, têm muitos sonhos, mas vivem presas dentro da sua própria mente. E se você percebeu que o maior obstáculo da sua vida talvez não esteja fora, mas dentro da sua cabeça, eu preciso te falar uma coisa. Você não muda de vida apenas mudando o que faz, você muda de vida mudando a forma como você pensa. Foi exatamente por isso que eu criei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Um material simples, direto ao ponto, sem papo motivacional, onde eu te mostro na prática como parar de sabotar, como desenvolver disciplina, como você pode vencer a procrastinação e como pode vencer os pensamentos limitantes, além, é claro, de criar novos padrões mentais que vão mudar a sua vida. E como você vai sair do lugar. Porque quanto mais tempo você demora para mudar a sua mente, mais tempo continua vivendo abaixo do seu potencial. E isso acaba custando muito caro para você. Custa o seu tempo, custa a sua energia e custa oportunidades. Por isso, o link está aqui embaixo na descrição. E lembra, nem tudo que você pensa é verdade. Às vezes, a única coisa entre você e a vida que você quer é uma mentira que você repetiu para si mesmo por tempo demais. Por isso, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.